Hoje a gente vai falar sobre reforma íntima. E vou falar de uma técnica muito fácil e simples para trabalhar um aspecto ou alguns aspectos da nossa reforma íntima. Todos nós no meio espiritualista e já ouvimos falar em reforma íntima, e principalmente daquele terrível defeito que é o ego. Eu já me deixei levar pelo ego. Pois é, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com muita gente, com todo mundo, né? Porque nós somos seres humanos e estamos em aprendizado. Então é muito comum a gente se deixar levar pelo ego de vez em quando, seguidamente ou a vida inteira. Se deixar levar pelo ego, aquela questão de se achar mais que os outros, se achar melhor que as pessoas e etc. Aquela coisa que a gente já sabe, né? Primeiro, nós vemos a questão do ego como se fosse uma única coisa, né? Um único defeito específico, né? E aí, muitas vezes que a gente não consegue ou se atrapalha um pouco na hora de melhorar um pouco esse ego exagerado, né? Só que o ego é como se fosse um guarda-chuva. E ele acopla várias coisas, né? Por exemplo, a soberba, a arrogância, o orgulho, a vaidade, entre outras coisas. Então é como se todas essas pequenas coisas ficassem embaixo desse guarda-chuva chamado ego exagerado, né? E aí que tá. A gente normalmente pensa assim, nossa, ou a gente já ouviu falar, aquela pessoa tem o ego assim do tamanho do mundo, né? Ou aquela pessoa é muito. Olha o ego, o tamanho do ego daquela pessoa lá. Credo. Ou, meu Deus, tô me deixando levar pelo ego lá, aquele outro também tá se deixando levar pelo ego. Credo, que horror. O ego é muito inflado daquele lá. Ou seja, a gente fala, observa e vê essa questão do ego e a gente fala o ego. E aí quando a gente vai buscar trabalhar esse ego, a gente imagina assim, bom, eu estou com o ego inflado, vou trabalhar isso. Aí vem aquela coisa, o ego. Mas o ego também, como eu disse, é como esse guarda-chuva com diversas questões. Então é mais fácil a gente começar a olhar por partes. A gente olha o todo e vamos trabalhar por partes. Ou, sei lá, você vê como fica melhor para você, se é trabalhar junto ou trabalhar por partes, mas entender que existem partes do ego específicas, entendeu? Que fica mais fácil para trabalhar. Eu descobri, por acaso, uma técnica bem simples para ajudar a trabalhar nessa questão. É muito simples e muito fácil. Porque todos nós sabemos o que é arrogância, o que é soberba, o que é vaidade, etc. Nós sabemos o que é. E aí a gente vai trabalhar isso, mas a gente pode fazer assim. Você vai lá no dicionário. Por mais que você saiba o significado da palavra, você vai lá no dicionário. Ou ali no Google, né, digita ali significado de arrogância. O que é arrogante? Arrogante é um adjetivo de dois gêneros que expressa uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade, que se sente superior aos outros. Ser arrogante significa ser altivo, que é expert em vários assuntos e por isso não tem interesse em ouvir outras opiniões. De modo geral, uma pessoa arrogante é considerada presunçosa. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou desprezo com relação aos outros. Correto. Quando a gente lê, aquilo fica mais forte, porque nós sabemos o que é arrogante, né? Mas vai dizer agora, lendo essas palavras, que não ficou muito mais forte, muito mais fácil de perceber. Se eu fui arrogante, se você foi arrogante, se não sei quem foi arrogante, não é? Então, essa técnica de ler o significado daquilo, pensa assim, bom, eu fui arrogante naquele dia que eu tava conversando com aquela pessoa lá, ou naquele outro momento que eu tava fazendo não sei o que. A gente pode fazer isso com as outras palavras. Fui soberba naquele momento em que eu fazia tal coisa, naquele outro momento em que eu tava não sei onde. Aí você analisa aquilo e pensa, eu fui realmente, porque eu me senti assim. Ou se você não tem certeza, mas será que? Porque às vezes a gente não percebe nossos defeitos. Aí você começa a observar na próxima vez que você estiver falando com alguém ou fazendo determinada coisa, você pensa assim, eu estou sendo arrogante agora, eu estou sendo orgulhosa agora, entende? É uma técnica muito simples de ler ali o significado, por mais que você saiba, você lê e aquilo vai ficar gravado com muito mais força na sua mente para relembrar você, você quer trabalhar na arrogância, porque às vezes acontece a gente ser, nem todo mundo é humilde sempre, né? E aí a gente precisa trabalhar esse ego exagerado e descobrir o que é que está afetando tanto, é mais o orgulho? É mais a arrogância? Mais a soberba? Mais a vaidade? Ou mais, sei lá, qualquer outra coisa, mais a raiva, mais o ódio, qualquer outro defeito que você tenha, ciúme, inveja. Vai lá no dicionário olhar o significado para gravar aquilo na sua cabeça, porque a pessoa, por exemplo, que é muito ciumenta também,
olhando assim, pá, olha só que horror isso, eu vou melhorar isso, entende? Então, essa é a técnica simples, viu? Parece assim, tipo, oh, nossa, mas é simples demais. Exatamente, é simples demais. E isso vai nos ajudar a gravar na nossa mente aquela questão assim, eu não quero ser desse jeito. Você viu que horror o significado daquela arrogância ali? Eu não quero ser desse jeito, você quer? Então, a gente vai olhar para aquilo ali muito mais. E isso pode ser usado com o ego, com qualquer outro defeito. Então, essa era a técnica simples que eu queria falar hoje, tá? E ela funcionou, que é uma beleza para mim e continua funcionando. Tá? Então, para você ela pode funcionar também, né? Mas lembre-se sempre de buscar livros que falem sobre reforma íntima, de buscar terapias e essas coisas para se melhorar, tá? Só essa técnica não é o suficiente, ela vai ajudar, vai complementar, tá bom? Lembre aí de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar e de seguir lá no Face, no Instagram. Gratidão!